Prontinho, Pedro, pode começar. Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso último encontro da disciplina petroquímica. Confesso a vocês que eu nunca tinha trabalhado com a disciplina, foi a primeira vez que eu comecei com ela. Eu tinha trabalhado com outras, né, Júlia? Mas petroquímica foi a primeira vez e confesso a vocês que eu apaixonei pela disciplina, me trouxe aí grandes conhecimentos, grandes visões. E, sem dúvida nenhuma, para quem aí está na área de técnico em mineração, técnico em química, não pode perder de vista no radar os concursos que virão, as oportunidades que tem de contratação também, além dos concursos, mas além de buscar a estabilidade profissional, salários que são extremamente atrativos, né? E pode fazer aí uma diferença na vida profissional de vocês. Então, desde já eu quero agradecer vocês por essa trajetória que a gente pôde estar junto aí nesses 3 encontros, nessa disciplina petroquímica, e desde já desejo a vocês uma trajetória de sucesso para vocês aí. Vocês estão investindo em vocês, numa das melhores formas que chama-se conhecimento, educação, e que vocês possam receber isso em troca de acordo com os objetivos de vocês. Então, bora lá. O que nós vamos estar falando hoje? Né? O que a gente vai estar vendo hoje? A gente viu no nosso primeiro e no nosso segundo encontro o petróleo, as suas origens, as suas histórias, como que é feita a avaliação da qualidade em termos globais, né? Os 2 parâmetros importantes aí que são utilizados para poder avaliar a qualidade do petróleo, por que de um país é melhor do que o outro, por que de uma região é melhor do que o outro. Iniciamos no segundo encontro a parte do refino do petróleo, onde que a gente pôde ver principalmente a fase gasosa. E aí ficou pendente da aula passada, antes da gente entrar aqui nos produtos petroquímicos propriamente dito, a gente dá sequência num pouquinho no refinamento, né? Antes da gente, para a gente poder hoje finalizar toda essa cadeia do carbono. Hoje a gente tem como objetivo ver alguns dos produtos finais da indústria petroquímica e que são aí a alavanca, inclusive do nosso país, inclusive da nossa condição financeira e que emprega muita gente também em virtude das indústrias que precisam utilizar os produtos petroquímicos. Então, lá na aula anterior, a gente viu, né, que os gases vão para uma UPA, uma unidade de tratamento do gás, e aqui a gente viu, na aula passada, que o petróleo, quando ele é dessalinizado, né, eu retiro os sais dele, que são contaminantes, que vêm aí da própria extração dele do poço, passa pela etapa da dessalinização, separa ele da água, e aí o petróleo bruto vem, então, para a área do refino. O que é refinar o petróleo? Nada mais é petróleo, uma mistura de hidrocarbonetos, já falamos isso no primeiro e no segundo encontro, e agora eu preciso deixá-lo em frações que possam ser comercialmente viáveis, né? Então, é separar as frações, processá-las, torná-las em produtos que tenha aplicabilidade,
alguma utilidade, né? O petróleo bruto, propriamente dito, tem poucas aplicações, mas a partir do momento que eu separo as suas frações, eu tenho aí a condição de ter os produtos que possam ser utilizados de acordo com algumas aplicações. E a gente sabe que dentro dos produtos que são fracionados do petróleo, os dois que possuem o maior valor comercial e o maior interesse é a gasolina e o querosene, que é aplicado para a aviação como combustível. Então, saiu da dessalinização, vamos então para o refinamento. E aí, dentro do refinamento, a gente tem o petróleo como uma grande mistura de hidrocarbonetos, onde que desses hidrocarbonetos, o metano, que vai fazer parte aí do gás, né, e o naftaleno, que vai produzir, né, vários intermediários e vários produtos finais, é um dos componentes que a gente tem dentro desse processo de extração. Então, o processo de refino, ele acontece dentro da torre de destilação, e aí, quimicamente falando, a gente precisa voltar ao conceito, né? Jefferson, Rose, Adolfo, quem mais que está aí? A Ana, né? Ao processo químico de destilação. Destilar significa eu vou aplicar um calor, vou aplicar temperatura e as substâncias vão evaporar de acordo com o seu ponto de ebulição, de acordo com a sua temperatura de ebulição. E as substâncias geralmente têm pontos de ebulição diferentes. E aí eu vou receber ela em uma plataforma fria, quente com frio, condensa. A gente precisa lembrar, por exemplo, quando a gente está fazendo arroz ou aquecendo alguma coisa no fogão. Eu coloco a água começa a evaporar, ela bate na tampa que está mais fria e volta a ser água. Aquele vapor volta a ser água. Isso a gente fala que é a condensação. E um processo de destilação, ele é baseado quimicamente, fisicamente, nesse processo. Você oferece o calor, a substância vai evaporar, vai encontrar uma superfície mais fria, ali ela condensa, e nessa condensação você recebe a substância pura que está ali dentro desse processo. Então, numa área de refinaria, a gente diz que essas torres que acontece o processo de destilação, cujo mecanismo é por causa da temperatura ou ponto de ebulição diferente dos componentes do petróleo, a gente fala que é uma torre de destilação fracionada. Cada fração do petróleo tem uma temperatura de ebulição diferente e ela vai sendo separada de acordo com o seu ou com a sua temperatura de ebulição, seu ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Então, como que é esse processo dentro de uma torre de fracionamento? O gás vai passando, olha, o gás vai passando. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Não, ela sumiu. Mas o gás vai subindo pelas lacunas. E ele vai batendo nessas temperaturas frias. Quanto mais quente, mais ele consegue subir. Quanto mais leve também, quanto menor o seu peso molecular, mais ele consegue subir. Quanto mais pesado, quanto maior a sua massa molecular,
C10, 10 carbonos. Eu sou mais pesado do que C3, quem tem 3 carbonos. Então, quem tem 3 carbonos sobe mais. Quem é menos leve é um gás que consegue subir mais na torre de fracionamento. E aquele que é mais pesado vai ficando embaixo. E aí ele vai encontrando as superfícies do prato que estão frias e vai condensando. E eu vou retirando ele dos lados. É o que a gente chama aí os pratos borbulhadores. Então, para a gente poder começar, primeiro passo, o óleo cru foi dessalinizado e ele já está dando entrada aqui na área de refinamento. Ao chegar aqui, o primeiro passo é receber aquecimento. Então, a fornalha, o petróleo é aquecido, né, em uma fornalha, onde que ele já vai passando algumas substâncias para calor, para gás. E existem algumas substâncias que não conseguem, né, evaporarem. Essa daí vai ser o resíduo. Mas a entrada do óleo cru entra na parte do fundo da coluna de fracionamento, ele entra aqui aquecido a 400 graus Celsius, chamado zona de vaporização ou zona flash. Ok? Então, sai da área de dessalinização, vem para a fornalha, é aquecido a 400 graus Celsius e entra na coluna de destilação fracionada, com uma temperatura aproximadamente de 400 graus. Até aqui, pessoal, dúvidas? Rose, Adolfo, Jefferson, Ana, dúvidas? Não, professor. Obrigado. E aí, o que acontece? Ok? Como a gente já tinha falado, a separação dos componentes dessa mistura negra que deu entrada ali vai acontecer ou só é possível porque cada uma das frações possui temperatura ou ponto de ebulição diferente. E aí existe um resíduo, ok? Que não vai evaporar, ok? Esse resíduo que geralmente fica aqui, que ele vai ser retirado por baixo, ele vai ser o resíduo principalmente aplicado como asfalto. Então, ó, o resíduo aqui, ó, que vai ser retirado por baixo, que não tem a capacidade de ebulir, porque precisaria de temperaturas muito altas, né? Ele vai acima de 510 graus Celsius, ele é o resíduo que geralmente vai ser aplicado como asfalto. Então, ele entra a 400 graus Celsius, olha a fumacinha já começando a evaporar, ok? E aquele resíduo que não consegue evaporar, ele vai ser aplicado, ele não é jogado fora, ele é o asfalto. Então, um dos primeiros produtos petroquímicos que a gente tem aí, o asfalto, propriamente dito. Ok? E aí, continua o aquecimento, olha o vapor subindo, olha o gás, começa a encontrar com a zona de condensação, com os pratos borbulhantes. E aí, quem tem de 26 a 38 carbonos, vai sair aqui em 400 a 510 graus Celsius. A primeira fração. E a última, ó, o asfalto e impermeabilizantes vão ser os resíduos, os que não vão evaporar. Os mais leves chegam à maior altura da torre, ok? Que geralmente são os que têm de 1 carbono a 4 carbonos. Lá a temperatura
cerca de 40 graus Celsius. Então, na base, a gente vai ter a retirada dos resíduos, que vão ser principalmente as aplicações como asfalto e impermeabilizantes, e na parte mais alta da destilação, a gente vai ter aí a separação dos gases, onde que os gases, deixa eu pegar aqui uma outra, gás natural veicular é geralmente compreendido com a porção metano e etano, de 1 carbono, 2 carbonos, e o GLP, que é o propano e o butano, constituído aí de 3 carbonos, 4 carbonos. Essa porção da parte de cima da coluna de destilação vai para o UPGN, ou seja, uma unidade de purificação do gás natural, né? Ou de processamento do gás natural, a UPGN. Mas, de uma forma bem resumida em termos de produtos, gás natural veicular é produzido aí pelo metano e pelo etano, e o gás liquefeito de petróleo, que é o gás nosso normal de cozinha, ele tem aí em sua composição principalmente o propano e o butano. Por eles terem uma cadeia carbônica pequena, eles saem na parte superior da cabine aí, ou da coluna de destilação. E aqueles que não conseguem evaporar, a gente chama aí de resíduo, vai ser principalmente aí o asfalto e os impermeabilizantes. E aí os outros continuam sendo aquecidos. E aí eles vão evaporando e vão começar a subir. Então, a primeira fração a ser separada é aquela que tem de 26 a 38 átomos, na temperatura em termos de 500 a 400 graus Celsius. São os lubrificantes. Então, essa imagem de baixo está mostrando, ó, quanto mais pesado eu sou, ou seja, quanto mais carbonos eu tenho na minha cadeia, maior a minha massa molecular. Eu vou ficar retido mais embaixo das frações. Eu encontro a superfície fria dos meus discos borbulhadores, condenso, viro líquido e vou começar a ser separado. Então, a primeira fração a ser separada entre 400 e 500 graus Celsius é a porção dos lubrificantes. Até aqui, dúvidas? Aqueles que têm menor quantidade de carbono, olha lá, tinha 26 a 30, né? C13 a C17. Ele passou, mas ele encontrou aqui outros discos borbulhadores e que o prendeu. Então, ele condensa, fica líquido e vai ser separado. Então, a segunda porção é a... Perdão, a segunda porção ela vai ser de C18 a C25, maior massa. Olha o vaporzinho subindo, encontrando os discos borbulhadores que estão frios, fica líquido e é separado, que é o diesel pesado, entre 305 e 400 graus Celsius. Depois, outra porção de gás, olha, continuou subindo, encontrou novamente os discos borbulhadores, de C13 a C17, entre 235 a 305, saiu a porção do diesel leve, que sai aí na temperatura média de 235 graus Celsius. Continua, então, subindo C11 a C12, eu tenho, comercialmente falando, um de maior interesse. Entre 175 e 235, em especial em 175, o vapor condensa nos discos borbulhadores, o líquido, então, é separado, saiu aqui o querosene, onde que o querosene de aviação é aquele que tem um grande poder
comercial importante, necessário dos produtos petroquímicos. Continua subindo outros de menor massa, que é o C5 ao C10, né? Onde que agora, em cerca de 40 graus Celsius, sai condensado aqui, isolado a fração, também o produto comercial importante das frações do petróleo, que tem aí grande interesse comercial, que é a gasolina. Então, a gasolina tem de 5 a 10 carbonos, onde que a de maior interesse comercial é aquela C8, é aquela que a gente fala que é a gasolina com maior octanagem, né? A gasolina com maior octanagem, que tem maior proporção de C8 com carbonos, cadeia de 8 carbonos, são aquelas de maior poder aquisitivo. Então, só reforçando, dentro das frações do petróleo, globalmente falando, quando fala em países que têm grande poder aquisitivo, em virtude do petróleo, é porque conseguem fracionar com maior valor e qualidade querosene para uso em aviação e gasolina, principalmente a gasolina com maior octanagem, a C8. E aí depois, na parte superior, aqueles de menor número de carbono, C1 a C4, que são os gases aí que vão formar o gás natural veicular ou gás comum de cozinha, o GLP, que vão ser fracionados aí na UPGN para poder também ter o seu valor comercial. A gente vê aí, ninguém de nós consegue viver sem cozinhar, precisamos do botijão, né? E a cada dia, né, o pessoal investe mais no combustível GNV, principalmente em cidades maiores, onde que já tem aí muitos postos que tem o gás natural veicular. Principalmente quem trabalha com Uber, principalmente quem trabalha com táxi, vai lá e coloca, geralmente, né, o botijão para poder converter o carro para um gás natural veicular, para poder ter maior benefício financeiro dentro desse processo. Então, em resumo, o petróleo é composto de hidrocarbonetos que apresentam frações com diferentes pontos de ebulição. Então, o petróleo, inicialmente, é uma mistura negra, uma mistura química homogênea, ok? E que eu consigo separar os seus componentes baseados no seu ponto de ebulição. E aí eu vou fracionando de acordo com constituintes que possam me ter valor comercial ou possam ter uma aplicação. Desde aquele que não consegue evaporar, eu vou utilizar ali como asfalto, como impermeabilizante, ou aqueles que têm menor massa, vão destilar para a área superior e podem sair como gases, e os outros intermediários podem sair de acordo com o número de carbono que tem na sua cadeia como líquidos. Então, na refinaria, um primeiro estágio do refino, essas frações são separadas numa torre de destilação fracionada, que é composta de pratos com borbulhadores, que é para poder bater ali e estar mais frio, com diferentes temperaturas, que vão diminuindo conforme o vapor sobe a torre. Ao entrar em contato com os borbulhadores em menor temperatura, o vapor condensa e muda o seu estado gasoso para líquido, sendo assim separado de outras frações ainda no estado gasoso. Então, quem é gasoso sobe e aquele que condensa fica líquido é separado baseado no seu ponto de ebulição, na sua temperatura de ebulição. Se cair na prova, por que eu consigo separar os componentes do petróleo,
quimicamente é baseado em qual propriedade? Físico-quimicamente, né, na realidade. Em qual propriedade? Quem me ajuda? Quem arrisca? Qual é a propriedade físico-química que é responsável pela separação dos componentes ou frações do petróleo? Quem me ajuda? Temperatura ou ponto de ebulição. Beleza? Isso é importantíssimo e a gente não pode esquecer. E aí, o que acontece? Nós vimos ali que vão sair várias frações. Vou pegar aqui como exemplo. A gasolina pode sair de C5 a C10. E a que tem maior valor comercial é a C8. Então, numa próxima etapa, depois que eu faço o refino, que é a separação das frações, para deixar os produtos comercialmente mais viáveis, pode vir o que a gente chama craqueamento para obter produtos de primeira geração. Craque significa quebrar. Então, o que eu quero aqui no craqueamento? Eu tenho C16, eu quero quebrar ele em C8, para aumentar a octanagem da gasolina. Eu tenho C11, eu quero quebrar ele em C8, para eu ter mais octanagem da gasolina. Então, craqueamento é uma etapa posterior ao fracionamento inicial, para eu continuar buscando valor comercial dos meus produtos. Buscar outros produtos através daquelas primeiras frações. Então, visto que a diferença está somente no tamanho das moléculas, surgiu um processo químico em que algumas frações do petróleo, bem como alguns dos seus resíduos, vai, após o fracionamento, ser submetida ao craqueamento. Como o próprio nome diz, cracking, quebrar. A palavra craqueamento vem do inglês to crack, que significa quebrar. Então, eu quero pegar aqueles que estão com grandes cadeias de carbono ainda, que foram separados, e quebrar em produtos ou frações de menor número de carbonos, que podem economicamente ser mais viável. Um dos grandes exemplos aqui é quebrar grandes cadeias para obter, por exemplo, a octanagem da gasolina, aumentar a octanagem. Então, é exatamente isso que é feito nesse processo. Ocorre a quebra de moléculas longas, que têm grandes cadeias de hidrocarbonetos de carbonos, né, de elevada massa, para a formação de outras moléculas com cadeias menores, com massas molares mais baixas, como alcanos, alcenos, carbono e, inclusive, o hidrogênio. Né? A fração de querosene é formada de C10 até C16. Essa molécula longa pode passar pelo craqueamento, pela quebra, né, e ser transformada em moléculas menores como C818, ou seja, para uma gasolina de melhor octanagem, melhor preço comercial. Então, os alcanos, os alcenos, que ele disse aqui, que vão ser formados, podem ser importantes para poder formar outros processos, principalmente aqui alcenos, pode formar estireno, pode formar outros componentes precursores do plástico, do isopor. Então, a gente começa a gerar talvez de um produto que não teria tanto valor comercial, pelo craqueamento eu vou quebrando ele pode gerar outros produtos intermediários para outros produtos comerciais que podem ter maior valor comercial, maior valor financeiro nesse retorno.
Até aqui, pessoal, dúvidas? Não, professor. Obrigado, Rose. Então, o craqueamento ele é realizado em colunas de fracionamento, semelhante às colunas de destilação, né? E ele pode ser por dois caminhos. Ele pode ser o craqueamento térmico, então, ser uma quebra por utilização de temperatura, continuar fornecendo temperatura para quebrar as moléculas de grande tamanho e de massa molecular, ou ele pode ser catalítico, que aí utiliza, de repente, menores temperaturas, né? Mas consegue aí ter a quebra das moléculas. Então, o craqueamento térmico é determinado com temperatura e pressão elevadas, que rompem as moléculas mais pesadas, né? Como a gente já falou da querosene, fazendo aí óleo lubrificante ou gasolina. E o craqueamento catalítico, como o próprio nome diz, quimicamente usa um catalisador, né? Esse catalisador vai aumentar a velocidade de determinadas reações químicas sem participar dela, mas gera a quebra dessas reações. Não propriamente dito o catalisador responsável pela quebra, ele é responsável pelo aumento da velocidade. Então, o craqueamento do petróleo também é importante economicamente, porque muitos de seus subprodutos, como a gente falou, o eteno, alcanos, etileno glicol, são usados como matéria-prima para a produção de plásticos, borrachas, novos materiais, né? Como mostra o aspecto aqui. Ó. A gente tem vários intermediários da quebra de moléculas do petróleo, né? O etileno, o buteno, o acetileno, o propileno, que podem ser formados aí, gerados intermediários, etileno glicol, aditivos de gasolina, borracha sintética, plásticos, que têm aí maior valor comercial. Eu recomendo, pessoal, assistirem esses 4 vídeos, beleza? Dessa série. Então, o craqueamento, quebras de grandes moléculas, formando intermediários que vão ser utilizados aí na produção de materiais que têm importância comercial. Embalagens, tecidos, eletrodomésticos, sacarias, potes, tampas, filmes plásticos, né? Então, a gente tem aí aqui, só repetir o que a gente falou. Tá informando os produtos comerciais. Aqui como exemplo, o isopor, né, o poliestireno. Aqui como exemplo, o policarbonato, que é utilizado aí, lentes de óculos de policarbonato, superfícies para poder tampar, né, muitas aí de policarbonato.
surfactantes aí que são tensoativos, que são aí detergentes, né? Plásticos, né? Aí o PET, o PVC, para produção aí, por exemplo, de tubulações, filmes, né? Aqueles que a gente envolve alimentos e tudo. Alguns materiais de limpeza, né? Que são aí, alguns à base de surfactantes, borrachas. Aqui, ó, um exemplo legal, que é, por exemplo, da fralda geriátrica e da fralda de recém-nascido. Então, ele coloca aqui, né, o poliacrilatos de sódio, que são adsorventes, então absorvem muita água, por isso aqui mantém ali seco, podem formar aí acetona, formar aí constituintes de cosméticos, como o propileno glicol, que é um umectante aí que está presente em vários cosméticos, em vários produtos, em vários medicamentos, géis, né? Alguns produtos aí à base de gel, por exemplo, como o glicerol. Calçados, né? Sola de calçado por causa da borracha. Então é o que a gente chama derivados do petróleo. A primeira geração, aquelas frações que são obtidas. A segunda geração, algum craqueamento desses componentes, obtendo já algum produto intermediário. E a terceira geração, produtos que já têm a sua determinada aplicação propriamente dita. Então, é basicamente isso. Numa cadeia petroquímica, tem que estar atento. Como pegar o óleo cru, o óleo bruto, como fazer aí, na primeira geração, que é o seu refino básico dos seus componentes. Na segunda geração, como que eu vou obter intermediários que possam otimizar, ainda comercialmente falando, os intermediários da primeira geração, e na terceira geração eu já tenho aquilo que já é aplicável, aquilo que comercialmente falando já é mais interessante. Pneus, autopeças, calçados, tecidos, cabos, goma, embalagens, fibras sintéticas, tintas, precursores aí para revestimento de medicamentos, por exemplo, produtos de limpeza e outros, são alguns dos exemplos que a gente tem aí dentro desse processo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Ficou claro essa cadeia do petróleo? Desculpa, Rose, a gente não conseguiu te ouvir. Entendi, sim. Não, que bom. Beleza. Pessoal, era isso que a gente tinha para a gente finalizar essa parte do petróleo, para deixar claro essa cadeia petroquímica. A gente tem o petróleo cru, mas ele consegue ser refinado, ele consegue ainda, das suas frações refinadas, serem obtidos produtos intermediários e que depois a gente consegue ter produtos comercialmente viáveis a partir dele. Podemos ficar por aqui? Sim. Beleza. Pessoal, eu reforço aqui votos de sucesso para vocês aí na jornada. Né? Aqueles que vão formar boa formatura, aqueles que vão continuar,
um bom curso aí para poder finalizar. E a gente tiver dúvidas, entre em contato aí com a Júlia, com a Andresa, qualquer coisa elas entram em contato comigo e se preparem aí para a prova e sucesso aí na jornada de vocês. E parabéns. Professor, Oi, Rose. me tira só uma dúvida, professor. Nesses questionários que foi passado para a gente fazer, eu tentei responder alguns questionários e aí eu respondi e botei que eles pedem meu e-mail e meu telefone e o curso que está cursando. Quando eu preencho todo o questionário, que eu vou enviar o questionário respondido, eu não sei se vocês receberam ou não. Olha, eles não vêm para mim, eles vão para os tutores. Então, quem é que está como tutor de você dessa disciplina? A Andresa ou a Júlia? Eu não sei, professor, eu não consigo, porque eu já falei já lá na escola, mas ela ficou de me falar, de me responder e até agora não me respondeu. Isso, faz um favor, entre em contato com a Júlia, Tá bom, beleza? Que aí ela te ajuda nesse sentido. tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, boa prova, bom final de curso e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigada.